Bom pessoal, para iniciar a construção do nosso primeiro projetinho no Excel, nós iremos trabalhar com os seguintes parâmetros. Vou abrir aqui uma apresentação que contém as planilhas que nós devemos criar para a construção do pequeno projeto. Tá bem aqui. Ok? Nosso projeto vai conter as seguintes partes. A primeira dela é uma tabela, a planilha 1, é uma tabela de preços reajustados, onde nós temos um valor de reajuste que é de 25%, que poderá ser modificado de acordo com a necessidade, alguns dados de código de descrição de algum produto qualquer, o custo desse produto e o valor de venda, sendo que o valor a ser calculado será o valor de venda. O Excel descobrirá esse valor utilizando como parâmetros o reajuste para venda, o percentual, e o preço de custo de cada produto, certo? Nessas planilhas nós iremos exercitar a formatação de estilo de texto, de estilo de numérico, tá vendo? A segunda planilha a ser criada será vendas do mês, ok? Onde esses valores aqui nós iremos herdar da primeira planilha através da referência, a quantidade será um valor inserido manualmente e o total será um valor calculado pelo próprio Excel, que será a relação entre a quantidade vendida e o valor de venda encontrado na planilha 1, nesse caso aqui apresentado. Okay? A terceira planilha será uma planilha bem parecida com a planilha anterior, mas tratando o assunto de compras. Esses valores também serão herdados da primeira planilha. A quantidade de compras será relacionada e o valor total das compras serão descobertos a partir da relação entre a quantidade comprada e o valor de custo de cada produto desse aqui da planilha 1. A quarta e última planilha é a planilha de lucros e estoque, ou seja, é a planilha onde que irá centralizar todas as informações visualizadas anteriormente nas outras planilhas. Ou seja, é aqui que eu vou falar se o meu produto está com estoque bom ou baixo, utilizando como base a planilha de vendas e a planilha de compras. Vou ainda dizer qual é o lucro a partir das vendas que foram realizadas e ainda vou exibir uma pequena mensagem com a apresentação de uma função especial para vocês para fazer a verificação se o estoque do produto em questão está ou não em falta, de acordo com o parâmetro de quantidade que a gente quiser passar. Ok? Então vamos construir esse exemplo no Excel. Vamos construir a primeira planilha, a planilha 1. Para isso, a gente vai retornar na área de trabalho. Vamos no menu iniciar, todos os programas. Vamos encontrar aqui o Microsoft Office Excel, que vai ser a nossa ferramenta de trabalho. Ok? Então, pessoal, a gente vai iniciar nosso projeto construindo aquela primeira planilha. Ok? Para ficar mais fácil, a gente vai renomear nossa planilha, nosso primeiro projeto, e o nome dessa primeira planilha se chamará preço underline vendas. Não há nomenclatura e nem a restrição para o uso de símbolos nem sinais na nomenclatura da planilha, exceto os símbolos que o Windows não aceita como caracteres válidos para criação de nome de arquivo e nem nome de diretório, que são barra e enfim. Nós podemos criar o nome que quisermos, certo? E por convenção eu gosto de utilizar o underline para separar o nome das planilhas, mas é comum encontrarmos as inscrições feitas sem um underline, mas utilizando a primeira letra de cada palavra como maiúscula para facilitar a visualização e quando utilizamos palavras compostas. O nome da planilha é um nome composto, ok? Vamos deixar assim, ficou com um efeito visual bem legal. Quando nós retornamos para a área de trabalho da planilha, o modo de edição é cancelado, ok?
Vamos agora construir a planilha. Vamos verificar como a planilha original é, aqui no nosso slide. Beleza, tabela de preços reajustados. Reparem que tabela de preços reajustados ocupa 4 colunas, certo? Então eu vou ter aqui mesclar essas 4 células e inserir esse valor, tabela de preços reajustados, que é um valor do tipo texto, e ele vem com essa cor vermelha, destacando o texto dos demais conteúdos. Vamos construir então. Selecionamos aqui 4 colunas. Vamos no íconezinho mesclar e centralizar. Essa opção ela mescla 4 células, transformando uma célula em apenas uma. Correto? Clicando no ícone, tá vendo? A célula foi transformada em apenas uma. Vamos digitar agora. Tabela de preços reajustados. Vamos só acertar aqui. Ok. Tá vendo? Ela mescla e centraliza. Vamos alterar aqui agora. Vamos aumentar o tamanho da fonte. Vamos botar fonte tamanho 14. Formato negrito. Vamos alterar para fonte do tipo Arial. Aumentaremos o tamanho das colunas. Para criar um padrão, nós podemos selecionar todas as colunas e aumentá-las de uma vez só para que todas elas sigam o mesmo padrão de espaçamento, sem priorizar nenhum nem outra. Caso eu queira que uma fique mais estreita ou mais larga do que a outra, eu faço de maneira individual, mas eu posso fazer todas de uma vez para construir um padrão de dimensionamento. Ok? Falta ainda formatar e alterar a cor da fonte. O vermelho já está pré-selecionado. Ok? Vamos aumentar um pouco também o nosso espaçamento do cabeçalho e vamos centralizar, além de centralizar no sentido horizontal, vamos centralizar no sentido vertical. Ok? Faltam agora os outros detalhes da nossa planilha. Temos que criar o reajuste para venda e separar este valor de 25% numa última célula. Por quê? Apesar da imagem estar apresentando para vocês este valor reajuste para venda 25% e um único valor, o ideal é que façamos a separação do valor do tipo texto do valor do tipo numérico, para que seja utilizado como percentual de reajuste nas nossas formas posteriores. Então vamos ver. Selecionando as 3 primeiras colunas e mesclando essas 3 primeiras células, vamos adicionar o valor reajuste para venda. E na quarta célula o percentual de reajuste. Ok? Nesse caso, podemos relembrar que nós, para formatação de estilo numérico, no estilo de percentual, de porcentagem, podemos digitar o símbolo de porcentagem, ou mesmo após a inserção do valor, aplicarmos esse estilo através do ícone de acesso rápido. Vamos fazer uma pequena edição e uma formatação nessas células. Aumentar um pouquinho a fonte, tá? Tamanho 12, botar a fonte Arial como padrão. Ok. O próximo passo é construir os nossos cabeçalhos das nossas colunas, sendo ele código, descrição, custo e venda. Então vamos lá. Código,
descrição, custo e venda, certo? Vamos fazer uma pequena formatação nele também, colocar uma fonte em negrito, botar a fonte que a gente está utilizando, tamanho 12, e vamos aplicar também um pano de fundo, uma tonalidade cinza, para ficar parecido com o projeto original. Ok? Faltam agora o que? Acrescentarmos os valores, certo? Então vamos 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Berinjela, goiaba, maçã, laranja, uva, manga e mamão são os valores que a gente vai digitar, ok? E ainda os valores de custo: 4, 3, 8, 6, 7, 9 e 3. Vamos fazer. Então fica aqui o código 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45. Para a descrição, nós temos a berinjela, que é o primeiro produto, goiaba, maçã, laranja, uva, manga e, se não me engano, o mamão. Para os custos, nós teremos 4, 3, 8, 6, 7, 9 e o número 3 novamente. Beleza, os valores já foram inseridos. Vamos observar aqui se tem alguma coisa errada. Goiaba, maçã, laranja. Essa troca rápida de telas, pessoal, a gente pode fazer segurando a tecla Alt e apertando a tecla Tab. Nós podemos alternar entre as janelas já abertas, certo? Nós podemos, se for o caso desse sistema operacional, alternar apertando a tecla Windows e a tecla Tab. Nós teremos um visual que é o aero de alternância de páginas um pouco mais sofisticado, mas o resultado final é exatamente o mesmo. Ok? Vamos confirmar quais são os valores aqui. Opa! Exato, acho que estão todos certos. A gente vai agora aplicar o que? A formatação nesses valores aqui para ficar com a mesma fonte e formatar estilo de moeda, o valor de custo. Vamos lá. Formatação de fonte, vamos selecionar todas as células. Repare interessante que os textos automaticamente são formatados do lado esquerdo e os números formatados do lado direito. Isso por padrão do Excel, né? A gente vai botar todos eles centralizados para facilitar a visualização. Vamos botar aqui em cima os cabeçalhos também, tá? Vamos colocar aqui, aliás, para ficar mais fácil, vamos colocar ele alinhado à esquerda, todos eles, correto? E o custo a gente vai formatar com estilo de moeda, clicando nesse símbolozinho aqui, né? Montando estilo de moeda para ficar identificado como um valor monetário. Valor de venda. O valor de venda tem um cálculo bem simples, mas que pode confundir um pouquinho. O que é o meu preço de venda que será calculado? O meu preço de venda, ele é o meu preço de custo reajustado da porcentagem que eu quero, certo? O primeiro passo para calcular esse valor é descobrir quanto vale essa porcentagem em cima do meu custo, ou seja, quanto é 25% de 4, certo? Então, a gente tem que criar exatamente o primeiro passo dessa forma. Assim como nas referências, as formas são as mesmas coisas. Mesma nomenclatura, utilizar sempre o símbolo de igual para iniciar a fórmula. E vamos dizer que a célula C4 multiplicado da célula D2 originará o valor desta célula D4, ok? Vamos apertar a tecla Enter. Então a gente descobriu o seguinte, que
C4, que é o preço de custo, multiplicada por 25%, vai dar 1. Ou seja, 25% de 4 é 1. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso adicionar esse valor no meu preço de custo novamente. Ou seja, eu descubro quanto é 25% de 4 e adiciono com o próprio 4. Para fazer assim um reajuste. Adicionar o preço de custo mais a porcentagem. Ok? Vamos fazer aqui então. Vamos colocar o símbolo de mais o nosso próprio C4, que é a nossa célula que contém o preço de custo. Reparem que é o seguinte, nós teremos o valor 5, porque 1 mais 4, que é o preço de custo, e o 1 é a porcentagem já calculada do valor de custo. Reparem que nessa expressão matemática, assim como na matemática convencional, o Excel trabalha da seguinte maneira, priorizando as operações de multiplicação em cima da adição. Por questões de convenção, em questão de efeito visual, nós podemos utilizar um parênteses para priorizar a operação de multiplicação, mesmo que não tenha efeito final. Mas no caso onde eu queira priorizar uma operação específica antes da outra e que elas tenham o mesmo nível de prioridade na matemática comum, nós teremos que usar o parênteses como recurso para priorizar uma operação em cima da outra. E nesse caso, apesar de não ter efeito final diferente, servirá como auxílio para visualizar a forma. Então, o primeiro passo calcula quanto é a porcentagem de custo, ou seja, quanto é 25% de 4, e no segundo passo ele adiciona com o próprio preço de custo, somando o reajuste que será calculado. O resultado é o mesmo, mesmo utilizando esse efeito visual que são os parênteses. Ok, para finalizar, nós já criamos a primeira fórmula que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar o componente de complementação, certo? E arrastando ele, a gente vai completar com a nossa abinha de preenchimento todos os valores abaixo. Opa, mas ocorre um erro, tá certo? Ó, valor. O que aconteceu aqui? Lembra nos exemplos anteriores, onde eu demonstrei o que era referência para vocês? E que eu disse que toda vez que a gente utilizasse a aba de preenchimento, devemos ficar atentos aos valores que não podem ser modificados, que no nosso caso é a célula de reajuste, ou seja, esse valor D2 que identifica o reajuste, o percentual de reajuste para os preços dos produtos, não pode ser modificado, mesmo que eu utilize o sinal de preenchimento, certo? Se nós repararmos na célula número 2, o valor de reajuste foi alterado, porque o Excel entendeu que, como eu utilizei as células D2 na anterior, ele deveria utilizar a célula D3 no dado na célula posterior. Para contornar isso, nós apresentamos na videoaula um pequeno conceito que é a inserção do cifrão antes da identificação da célula, né? No caso, como a gente vai arrastar e vai usar o preenchimento automático no sentido vertical, podemos prender apenas o valor da identificação da linha, certo? Sem necessidade de prender o valor da identificação da coluna, que as próximas formas serão geradas com êxito sem que haja problemas de apresentar esses sinais, que aproveitando a oportunidade identificam que existe algum erro na forma. E qual seria este? Que você está tentando multiplicar um valor numérico com um valor do tipo texto. Então esse será o resultado da operação, um erro de valor, ok? Nos outros casos você ainda conseguiu fazer uma operação porque acabou herdando dois valores numéricos, mas não é o valor requerido para a expressão. Então, usando a aba de preenchimento de novo, nós teremos os valores já calculados e todos corretos, certo? Reparem que, como um dos valores de base para realizar o cálculo já tem o estilo de moeda, o resultado dessa operação
já recebeu o estilo de moeda automaticamente, certo? Se nós quiséssemos retirar esse estilo de moeda, deveríamos selecionar e alterar estilo de moeda para geral, seja por elemento visual ou pelo botão direito, formatar células e selecionaríamos geral, certo? Como a gente quer esse estilo de moeda aqui, vamos aplicá-lo novamente. Tá ficando bem próximo à nossa planilha original, correto? Então, pessoal, reparem que mesmo que arrastando para as próximas células, o valor da célula D2 continua o mesmo. Eu posso, por segurança, travar também a minha coluna, a identificação da coluna, usando outro cifrão, mas não há necessidade neste caso aqui. Mas por segurança a gente pode deixar já travado. Então, finalizou, né? Vamos observar aqui nossa planilha original. Olha os valores de venda: 5, 3,75, 10 e 7,50, 8,75, 11, 25 e 3,75, né? Vamos observar, os valores estão exatamente idênticos, né? O que está faltando agora é apresentar de forma mais marcante as bordas da nossa planilha, ok? Então vamos fazê-lo. Selecionar toda a nossa planilha, a ferramenta de bordas, todas as bordas para ficar um pouco mais marcante. Podemos ainda colocar ou alterar o estilo das bordas através do botão direito, formatar células, bordas, e podemos selecionar inclusive o estilo de borda. Se é uma borda um estilo pontilhado, se é uma borda contínua, né? Se é um contorno, se é só a parte interna, se não tem nenhuma borda, e fica a critério do layout que você achar melhor para sua planilha. Então tá aí, tabela de preços e ajustados, toda calculada, ok? Já pronta para servir como parâmetro para as próximas planilhas.